Livro de Coríntios está dizendo assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga para o seu irmão, por você se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Fala para o seu irmão, por você ele fez tudo isso. Feche a sua Bíblia. Vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado, Jesus, porque aqui o Senhor se faz presente. A tua palavra é notória nesse lugar e a tua presença. Amém. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus, misturado. Foi por você. Esse é o tema. Coloquei esse texto Paulo falando a respeito do Senhor Jesus. Eu quero citar aqui, até chegarmos na cruz. Quem foi este? Quem foi esse Jesus? Esse Jesus que a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, estava com Deus, andava com Deus e era o próprio Deus. E tudo foi feito por ele, pois se não fosse ele, nada havia se feito. O próprio Criador, usando a sua própria boca, o próprio verbo, a própria palavra, para dizer haja. Aquele que criou todas as coisas. Esse homem que foi nas mãos de Abel, a ovelha primogênita. Esse homem também que foi na vida de Caim, a marca do livramento, pois ninguém poderia tocar em Caim, a marca da promessa. Esse Jesus que continua a sua história, sendo a própria arca, que um dia Noé colocou a sua família e também os animais. Esse Jesus que foi o próprio chamado na vida de Abraão. Um homem que, quando o Senhor havia falado para Abraão ir até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, ele interferiu sendo o próprio Cordeiro para ser o livramento no lugar da promessa. Foi aquele que respondeu à oração de Isaque quando percebeu que sua esposa Rebeca tinha o mesmo problema que a sua mãe, chamada Sarai ou Sara. Foi também aquele que depois que Esaú negou a primogenitura, ele tomou a frente de Jacó, quando seu pai Isaque pergunta, é você, Esaú? E ele diz, eu sou. Esse homem chamado Jesus foi aquele que quando Jacó ele estava atravessando o deserto, sendo perseguido pelo seu irmão, foi a pedra de descanso na cabeça de Jacó. Também foi aquele que esteve no topo da escada, mostrando o que era a glória de Deus. Também aquele que veio de uma forma teofânica lutar com Jacó, pois a Bíblia diz que ele lutava com Deus como um príncipe. E assim lhe chamou aquele lugar de Peniel, a qual Deus nos revelou, e hoje estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Esse homem que deu autoridade transformando o nome de Jacó para Israel, aonde nasceram as 12 tribos, e que diz a Bíblia Sagrada que na sua velhice nasce José. Foi aquele que deu os sonhos a José e emprestou dinheiro aos ismaelitas para arrancá-lo da cova. Foi aquele que arrancou ele do calabouço e colocou perante Faraó no palácio para interpretar os sonhos
anos que propositalmente Deus havia dado para colocar o seu filho no topo para o governo de Deus. Esse homem que encorajou através da vida de José, e 70 homens entraram no Egito. Esse mesmo homem que deu coragem também aos levitas, para que um casal viesse a se relacionar no meio de uma chacina que havia falado que não era para ninguém se relacionar. Mas Deus, o próprio Jesus, Ele encoraja até que nasce Moisés. E Moisés ali agora é jogado nas águas do Nilo, pois foi ele que deu livramento, fechando todas as bocas dos leviatãs. De uma forma espiritual, os demônios, mas sabendo que dentro do Nilo são os crocodilos gigantes. Por quê? Porque ele também foi a arca que estava trazendo toda a segurança a Moisés. Foi aquele que levantou aquele homem. Foi aquele que ardeu um dia na sarça e falou com a voz do pai de Moisés, porque senão iria assustá-lo. Foi aquele que recebeu a primeira celebração e a única dentro de um deserto. Ele foi o lenho que foi jogado sobre a água que estava amarga, conhecida como água de Mara. Eu estou respondendo as perguntas que, quem sabe, preenche o seu coração. Quem foi esse Jesus no Antigo Testamento? Esse Jesus foi a pedra que verteu a água. Esse Jesus foi aquele que mapeou o deserto para os seus filhos não morrerem. Ele foi a coluna de fumaça à noite, no tempo do frio, e também foi a nuvem para trazer a proteção sobre aquele calor escaldante. Esse Jesus, ele continuava a sua trajetória. Esse foi a palavra, esse foi o verbo na boca dos profetas. Esse foi aquele que um dia Joel falou. E o que vai acontecer hoje, e o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que nos finais dos tempos ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Quem acredita que Deus vai fazer isso hoje, já começa a glorificar o nome do Senhor. Esse que foi o verbo na boca de todos os profetas. Esse homem que não parou a sua trajetória. Esse Jesus que ele fez com que os magos saíssem do Oriente para perseguir a estrela. Foi aquele que nasceu e já trouxe a prosperidade na vida de seus pais. Foi aquele que aceitou as portas fechadas dos hotéis, a qual Lucas ele narra, para nascer dentro de uma estrebaria. Foi aquele que escolheu uma virgem chamada Maria, pois poderia ele escolher até mesmo Salomé, pois se ele estivesse atrás de uma grande riqueza, mas ele estava atrás de uma pessoa santa, separada para concebê-lo. Foi aquele que mesmo dentro do ventre da sua mãe, ele foi o único que fez outra criança pular no outro ventre. O primeiro Pentecoste que aconteceu no ventre, aleluia. Esse foi o nosso Jesus. A sua história, ela continua. Por quê? Porque esse Jesus aos 12 anos de idade, aonde ele se encontrava ali, falando com os doutores, para receber a sua mão no ombro e para ser destacado como um sacerdote, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Esse homem que aos 12, aos 30 anos some da Bíblia, porque o tempo do seu anonimato começara, o tempo conhecido como o tempo do apagão na vida do homem. E por 18 anos ele desaparece, e aos 30 ele aparece, vendo aquele que um dia pulou no ventre de uma mulher chamada Isabel, agora ele chamando as pessoas de raça de víbora, e quando o encontra, ele diz: lá vem o Cordeiro, e o Cordeiro ele começa a chegar, ele é batizado pelas mãos de João Batista, para cumprir as
palavras que foram faladas um dia pelos profetas. E esse homem agora, pelo Pai, ele recebe o Espírito Santo, que leva ele ao deserto, onde Satanás por 40 dias e 40 noites vem desafiá-lo com a palavra. Mas ele era a palavra, ele era a própria palavra, ele comandava a palavra. Então enquanto o diabo veio, enquanto Satanás veio, ele conseguiu derrubar, triunfar no deserto, mesmo fraco, através da palavra. Pega na mão do seu irmão e diga para o seu irmão: é hoje que você vai entender que o deserto não pode te parar. Quem acredita vai glorificando o nome do Senhor, porque hoje eu quero deixar para você quem é esse Jesus que nós tantos adoramos. Nós estamos sentindo a presença e queremos mais, porque um dia nasceu uma fonte em meu, em teu coração, e hoje nós vamos dar glória. Quem não deu glória hoje vai dar glória. Quem não deu aleluia hoje vai dar aleluia. Cadê o povo do glória? Cadê o povo do aleluia? Meu Deus, a história desse homem começa o que? Ele tem que formar o seu clã. Qual é o seu clã? São os seus 12 homens que saíram do ministério de João Batista, como Pedro e André. Encontra-se Filipe. A história anda, a história continua. Ele precisa fazer os seus milagres, ele precisa permear a sua história sobre a terra, até que um dia ele se encontra com quem? Com a grande história, com aquilo que ele precisava encontrar, com a realidade, porque o teu alvo era a cruz. Fala para o seu irmão: o alvo do Senhor era você. Fala para ele: tudo que foi feito por você. Quem já está entendendo, glorifica. Quem está entendendo, da glória ao nome do Senhor Jesus. Quem acredita que ele está aqui, faz barulho santo, porque é o nome dele que tem que ser exaltado. Hoje nós vamos pular, hoje nós vamos rodopiar, hoje nós vamos glorificar, hoje nós vamos exaltar o nome dele, porque aqui ele está. Quem acredita, quem já está sentindo ele, pelo menos passar por perto. Quem já está sentindo ele? E a história do Senhor Jesus é que um dia ele chega numa santa ceia. Quero eu correr hoje para a cruz. A santa ceia ele encontra as palavras de Pedro, as mãos de Judas, e ali ele encerra dizendo que aquele que comia com ele, metia sua mão no mesmo prato e iria para ele. Quando o homem chamado Pedro, ele escuta aquelas palavras, ele lança dizendo: Senhor, eu não vou deixar, nada vai me tocar. E o próprio Jesus agora diz: Pedro, antes que o galo venha cantar por 3 vezes, tu me negarás. E a história ela continua, porque tinha que continuar. Diz a Bíblia Sagrada que depois da Santa Ceia ele vai para o lugar da prensa. Ele vai para o Getsemane, um momento de decisão na vida do homem, momento que ele era para ser imprensado. E Satanás, mais uma vez, ele sente a derrota sobre ele, porque ele não negou a cruz, porque o Senhor Jesus, por alguns instantes, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele já entra dizendo: mas que todavia seja feita a sua vontade. E o Senhor Jesus, ele continua a sua trajetória, sabia o que ele iria encontrar. Aquele homem agora desce, encontra os seus líderes dormindo, e quando vem Judas já havia falado para os soldados: eu darei um sinal e com eles terá que ser um beijo. Por que um beijo? Porque Judas não podia chutá-lo, porque Jesus nunca havia feito nada para Judas. O único jeito de traí-lo era com ósculo santo, e Judas agora trai com ósculo santo, e os soldados agora veem, e Pedro, com todo aquele amor, de uma forma errônea, ele arranca a espada e vai
agora ele é preso. Levado para onde? Para Caifás, para Anás. Você pode imaginar o cansaço desse homem? Um homem que passa a madrugada orando, ele é preso, traído. Você pode imaginar o psicológico humano dele? E ele vai aonde aquele homem quer ouvir, porque diz a história que Caifás queria, o sonho dele era conhecer quem era o sacerdote maior do que ele. E quando Jesus fala que ele é o Filho de Deus, esse homem ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, o reino de Caifás quebra, se acaba, e o reino de Deus entra sem ele perceber. Mas quando aquele homem é confrontado, os soldados agora começam a bater, a cuspir, a esbofeteá-lo. Você pode imaginar o Senhor Jesus passando por tudo isso por mim, por você. Fala para o seu irmão, tudo isso foi por você. E Jesus agora, ele passando por toda aquela situação, escarnecido, diz a Bíblia Sagrada que esse homem agora, ele é levado, sabe para onde? Para onde ninguém queria ir, aonde o apóstolo Paulo fala, onde os profetas dizem, que falam a respeito de uma ovelha muda, indo para o matadouro. E assim o Senhor Jesus, ele vai. Pilatos não podia fazer nada, porque a sua vida profissional estava em jogo. Esquece de tudo que está acontecendo lá fora, redome a sua atenção. E esse homem agora pendurado na cruz. Mas antes de estar lá, sabe o que aconteceu? Você já percebeu quando você tem uma ferida, envolve essa ferida com um pano, e depois você tira, o seu sangue gruda no pano, e quando você tira, sai a sua ferida de novo. Aí aquele que vai tirar, você fala, tira devagar ou deixa que eu tiro. Sabe quem tirou Jesus? Foram os soldados. Foram aqueles que estavam endemoniados. Então pegaram e falaram, já! E quando saiu, saiu toda a carne, saiu toda a ferida, porque eles não tiraram com calma, eles não tiraram com dor, eles não tinham parte com o Senhor Jesus. O seu irmão, foi por você. Esse sofrimento foi por você. Mas ele continuou. Mesmo fraco, ele continuou. Mesmo com todas essas situações, ele continuou. Mesmo escarnecido, ele continuou a sua caminhada. Colocaram o nome da via como via dolorosa por tanta dor que ele sentiu. Aquele homem estava desidratado, aquele homem não comia, o psicológico dele estava para baixo, aquele homem estava com febre por causa dos espinhos, aquele homem já tinha vertido sangue, ele não tinha mais sangue para verter. Sabe quando ele suou em agonia sangue? A medicina diz que pelo tempo não havia melhorado, os poros estavam todos destruídos, aflorados. Foi mais fácil verter o sangue. Ele estava ensanguentado, ele estava sem força, mas ele foi para a cruz. Ele era Deus, ele podia sair dali. Quando penduraram o Senhor Jesus na cruz, a cruz não era dele, a cruz era de outro, era maior. Deslocaram o braço de Jesus, porque a cruz era de Barrabás. Toda a cruz tinha o seu buraco certo, e colocaram ele numa cruz. Esse braço deu certo, só que o outro começaram a puxar, quem sabe com uma corda. O meu braço deslocava, e eu sei que é dor.
De repente, pá! Agora deu. E eles dando risada. Por aquela cruz não ser dele. Isso aqui eu aprendi há pouco tempo. Sabe, os pés de Jesus não tinham suporte. Para ele não descer, tinha um suporte para ele se assentar todos. Só que por a cruz não ser dele, esse suporte dava nas suas costas. E o mais destruía. Quando o prego entrou nas suas mãos, quando o prego agora ele entra sobre os seus pés, pega sobre aquele nervo mais forte. Você pode imaginar ele gritando? Você pode imaginar ele, quem sabe, dizendo: agora não dá mais jeito, vou pedir para o meu pai. E ele começa, Eli, não com essa força, mas alguém lá embaixo escuta: Eli, lema sabachthani. Deus meu, porque tu me abandonaste. A dor dele foi tão grande que ele falou: o Senhor me abandonou. Que me mandou. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas lá embaixo falaram: ele está chamando Elias. Ele está chamando Elias. Sabe qual é a revelação? Ele falou Eli, e os de baixo falaram: ele está chamando Elias. E quando eu meditei nisso, Deus, ele falou: filho, isso acontece até os dias de hoje. O quê? Existem pessoas que distorcem a mensagem da cruz. Eu falo Eli, eles entendem Elias. Eu falo uma coisa, eles entendem outra. E essa igreja muitas vezes não é diferente. Eu tenho percebido que muitas vezes os pregadores vêm e começam a pregar, e pessoas que não querem conserto na sua vida, quando vem mensagem de vitória, elas começam a distorcer, dizendo: tá vendo, eu vou dar glória agora, porque Deus falou que é comigo, porque Deus falou que é comigo, porque Deus, eles estão distorcendo a palavra do Senhor. Deus, ele está falando Eli, ele não está falando Elias, ele está falando é nisso, não é nisso. Ele está falando vai, e você quer parar. Ele está falando para, e você quer ir. Meu Deus do céu, Deus está dizendo: não distorça mais a mensagem da cruz. Não distorça a mensagem da cruz. Ei, se você errou, permaneça entendendo que você tem que parar de errar e começar uma nova vida. Não tente se vangloriar dizendo: agora Deus está falando comigo, eu vou dar glória para acertar ele, eu vou dar glória para acertar ela, eu vou dar glória para isso. Não, irmão, Deus hoje te pegou na curva, Deus hoje te pegou na mensagem da cruz. Deus, ele está dizendo: ainda existem pessoas que distorcem a minha palavra, e elas estão aqui dentro hoje, mas Deus está dizendo: não distorça mais, porque eu estou vivo. Quem acredita na glória, quem acredita na aleluia. E o mais interessante é que pessoas ali falavam: então, se ele está chamando, eu quero ver esse Elias arrancar ele da cruz. Só que a morte de Jesus não foi um fracasso. A morte de Jesus, ela não foi um banquete para o inferno. A morte de Jesus foi o maior sucesso na nossa vida. Obrigado, Jesus.
mas Ele passou todo aquele sofrimento por você. Ele foi cuspido, mas Ele não desistiu. Chicotearam Ele, mas Ele não desistiu. Bateram no rosto dele, traíram Ele, negaram Ele, mas Ele não desistiu. Hoje, quem sabe você não vai dar muito glória, com aleluia, mas é necessário você meditar. Você, seu murmurador, você está pensando que a vida é assim. Deus, Ele está dizendo: eu sofri mais que você, eu tive que vir como um homem para ver o seu sofrimento, mas eu estou dizendo, você consegue vencer, você consegue. Está na hora da igreja do Senhor Jesus se levantar, pega na mão do seu irmão e fala para ele: vença mais essa. Fala para ele, vão perseguir você, mas aquele que ama o meu nome serão perseguidos mesmo. Irmão, não desista. Ele morreu, foi por você. Ele ressuscitou, foi por você. Tudo foi por você. Ele foi o verbo, mas ele chegou a ser o homem que veio sobre a terra. Ele passou tudo por você. Isso não te toca. Isso não faz você a meditar, a entender que o Senhor Jesus te ama. Se Ele não me amasse, se Ele não te amasse, Ele não passaria tudo isso. Ele não passaria nada, porque Ele veio Ele deixou o seu trono de glória para sofrer no meu lugar, para sofrer no teu lugar. Ele te ama. Hoje é tempo de você se reconciliar com o Senhor, de você voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Pega na mão do seu irmão e diga, fala para ele: foi por você, irmão, que ele sofreu. Fala para ele: foi por você. É por isso que você está bonito hoje. É por isso que você está bonita. É por isso que você foi liberto. É por isso que você tem esperança. É por isso que a glória de Deus está nesse lugar. Me pode na glória, na glória. Ele me manchou como de divinidade. Ele me manchou como